Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Ronaldo de Carvalho, que já aguarda para conversar com a gente. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. O direito ontológico do habitat, desabrigo ontológico. Primeiramente, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos. Perfeito. Para a gente começar então nossa conversa, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Ronaldo, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, prazer, eu sou Ronaldo de Carvalho, eu sou professor e filósofo decolonial e lancei agora, estamos lançando essa obra que para mim será aí um divisor de águas na minha profissão e é isso, eu espero que seja muito bem aceito. As devolutivas dos doutores que têm lido a obra tem sido muito gratificante para mim e praticamente é isso. Eu realmente pretendo que essa obra se torne um marco aí inicial de uma nova forma de ver o habitat, não só como no Brasil, mas como no mundo todo. É uma maneira peculiar de ver essa dimensão, ou essa grande dimensão que é o habitat. É praticamente isso. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Olha, na verdade eu encontrei por um amigo que já havia publicado aí, né? E ele me indicou e eu entrei em contato e fui muito bem recebido. E todas as tratativas foram dentro daquilo que eu esperava e aí a gente partiu para o manuscrito, para enviar o manuscrito, enfim. E acho que dentro do que a editora propôs, a proposta foi que mais tinha a ver comigo no momento. Que bacana, é muito bom também quando o autor chega até nós através da indicação de um outro autor, de uma outra pessoa que publicou conosco, porque a gente fica feliz, né? Sinal de que o trabalho satisfez tanto a pessoa que ela indicou para os seus amigos, para as pessoas próximas. Então, isso é muito legal também. Vou colocar aqui em destaque novamente a capa do livro do Ronaldo, O Direito Ontológico do Habitat, Desabrigo Ontológico. E já aproveito para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Ronaldo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. E agora sim, vamos falar sobre o conteúdo da tua obra. Eu queria que tu contasse um pouco sobre esse teu processo de escrita, da tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Olha, ele vai encontrar uma visão bem peculiar da maneira como nós entendemos o habitar. Habitar, para quem conhece a palavra, parece que era uma dimensão, uma moradia, uma simples moradia, o simples direito de ter um espaço para se abrigar. Mas não é só isso. O habitar nesse conceito ele vai além ele ultrapassa a fronteira do próprio habitar. Porque habitar não é só o fato de você ter um local para viver, era um lugar para você experimentar, você experienciar a própria vida. É um lugar de permanecimento, é um lugar de pertencimento, é um lugar de memória. Então, para os leitores, eles encontrarão ali uma nova percepção do habitar no mundo, de habitar-se, inclusive, de você, porque quando você descobre como habitar, como esse habitar representa, você aprende a habitar-se. É como se tivesse auto um conhecimento ali, mas isso é possível através dessa leitura, do qual você vai destrinchar a própria visão do habitar.
Então, é muito bacana quando o leitor for ler, ele vai se deparar com uma experiência da qual ele sempre teve, mas ele não sabia exatamente de onde vinha. Sabe quando você percebe que tem algo faltando e você não consegue imaginar de onde vem? Então, essa obra, ela nasce de uma necessidade, não só minha, né, mas de muitas pessoas, né? No mundo que nós estamos, nós produzimos muito mais desabrigo ontológico do que o habitat. Então, essa perspectiva, ela vai moldar, ela vai trazer uma visão ampla e muito mais diversificada do que é o habitat. É praticamente como se você tivesse se reencontrando uma forma de habitar a si e de habitar o outro. É muito interessante. E eu parto do princípio de que essa experiência do habitar, ela nasce comigo porque é da infância, né? E a gente mudava muito e praticamente não existia assim um vínculo, né? Você não conseguia, quando você muda muito, você não tem tempo de fazer um vínculo ali, não tem tempo de permanecer, não tem tempo de conhecer a estrutura, os locais, o ambiente. Então, essa percepção é o que todo mundo vivencia, ou praticamente em todos os mundos. Quando a gente fala só de habitar, a gente não fala só de habitar da moradia, mas fala do não pertencimento, de não poder se enraizar, se conhecer. Isso a gente vai trazer deslocamento, guerra, enfim, todo tipo de desabrigo ontológico que o habitar, quando ele não é proporcionalmente validado, ele nos traz. Então, essa é uma percepção de vida da qual eu fui inserido desde a infância, e eu acredito que será um grande divisor de águas para os leitores, porque eles acabam se compreendendo melhor. Quando a gente passa a aprender o habitar melhor, a gente tem uma visão diferenciada da vida. Você vê as coisas, as pessoas com outros olhos. É muito interessante, eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Eu tive muitos feedbacks bons de grandes autores, de grandes filósofos. Então, eu espero que realmente que essa obra faça um mínimo ali que eu imagino, que é tocar almas, tocar pessoas, para que elas compreendam essa relação do habitar com o nosso próprio mundo. Perfeito, novamente reforço o convite à leitura da obra do Ronaldo, O Direito Ontológico do Habitar, Desabrigo Ontológico. Agora, aproveitando que nós estamos com a capa novamente em destaque, eu gostaria que tu falasse mais sobre ela e contasse para a gente também como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também diagramação do miolo. Olha, a capa eu já tinha algo em mente, porque essa minha pesquisa, né, de doutorado, ela volta eh, alguns milênios atrás, e a gente precisa voltar ao tempo, né, voltar no tempo, para compreender como se dava a questão do habitat, né, na ancestralidade. Então, vocês podem notar que ali vai ter uma espécie ali, um filósofo ali sentado no monte e observando o mundo adiante. Porque nós temos que lembrar que habitar antes das leis, antes da própria filosofia, né? E antes da própria condição de criação para as leis, o habitar ele era algo natural. Então foi daí que partiu, foi daí que eu comecei a elaborar essa capa. Você pode ver que ela vai mostrar um pouco de ancestralidade, um tempo muito longínquo, onde se vê muito mais o planeta, né? Se observa, na verdade, muito mais o planeta do que a grande massa que nós vemos hoje. Então, eu já tinha em mente mais ou menos essa capa, e tinha muito a ver, porque eu estudei um pouco de cosmologia, eu tive que voltar, né, da formação do cosmo, da própria formação da vida em si. Então, ela tem todos esses elementos aí que ela vai trazer essa anterioridade, né? Por isso é ontológico, né? Ele vai trazer toda essa anterioridade. Então, eu precisava de algo que representasse aquele momento, o cosmo, a vida antes, né? Antes de tudo, antes da lei, antes
do homem, talvez até se conhecer como homem, né? Ou se denominar como homem hoje em dia. Então, e com a equipe da editora, a gente não teve muita dificuldade, porque eu já tinha mais ou menos em mente isso aí, e eu só fui orientando eles ali mais ou menos como eu queria, né? E aí chegamos a esse consenso aí de ter ali né, o observador observando o cosmos, observando o universo, observando, né, a própria Terra, e ali mostrando que ele está ali sabiamente tentando pensar na questão da antecipação, né, da, dos movimentos estruturantes da própria genealogia da escrita, da forma de pensar, da forma de desenvolvimento humano. Então, não tive muita dificuldade com a editora. A própria diagramação do miolo, o livro já estava praticamente concluído, né? Eu já venho, esse projeto demorou praticamente 5 anos, que foi o tempo da minha formação. Então, eu não tive muita dificuldade, não. E a editora se mostrou muito solícita, foram muito parceiros, né? Isso foi muito importante. Então, o tempo todo eu fui bem, como que eu digo ali, eu fui fui bem respaldado, né, pela equipe, toda a equipe da editora. Então, não tivemos muita dificuldade, não. E foi um enorme prazer produzir com a equipe esse material aí, que eu tenho certeza que fará uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Que bacana, que bom que tanto o pessoal da diagramação quanto o pessoal do design conseguiu compreender, conseguiu captar as tuas ideias e conseguiu, vamos assim dizer, traduzir isso no teu livro que a gente está lançando hoje. Inclusive, essa capa ficou realmente muito bonita, bem chamativa realmente, e acredito que também ela vai despertar esse interesse por parte dos leitores. Eu aproveito, antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, para relembrar a você que, se você se interessou pela obra do Ronaldo, O Direito Ontológico do Habitar, Desabrigo Ontológico, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. E agora, seguindo então para o final da nossa conversa, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de publicar um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Olha, eu acho que publicar um livro é extremamente importante, é como plantar uma árvore, porque você está participando de uma continuidade, né? E no meu livro eu falo muito sobre essa questão da permanência, da continuidade, da relacionalidade. O ser humano, ele é isso, ele é relacional, então, essa relacionalidade, ela, para se fortalecer, né, você precisa, quando você pretende, você tem esse sonho de escrever um livro, é, não é uma coisa muito simples, a gente sabe que não, mas você precisa esboçar ali, você precisa pegar, ou mesmo o seu próprio celular, né? Eu escrevi muito durante o celular, com o celular, na verdade. Antes eu escrevia muito com a mão, mas hoje em dia com muita tecnologia, você acaba que escreve menos com a caneta e lápis, escreve mais, principalmente eu acabei escrevendo muito mais com o celular. Independentemente da escrita ou da forma de escrita, o interessante é que você escreva, que você externalize um tipo de pensamento, externalize as suas ideias. Isso é muito importante porque com essa maneira de você externalizar, você cria o hábito da escrita e você torna esses pequenos pensamentos maneiras descritivas de externalização, da qual no futuro pode sim se tornar uma grande obra, né? É muito prazeroso saber que uma obra, ela não é só minha, ela vai ficar, com certeza, a gente passará por uma outra fase da vida, mas essa obra ficará aí para a eternidade, né? Que um livro escrito é praticamente uma obra para a eternidade. E é muito excepcional você compreender que você fará parte daqui, sei lá, 100 enfim, ou para a eternidade, através de um livro, você deixará sua marca, deixará um legado aí para a continuidade. Isso é muito bacana. Então, para quem quer escrever um livro, para quem gostaria, esboce os primeiros pensamentos ali num caderninho de notas, num bloquinho de notas, entendeu?
e vai pondo isso para fora. E parece, muitas vezes parece que não é nada, parece que não tem fundamento, mas eu também escrevia muito sobre isso, eu falava muito sobre habitar, e aí eu fui estudar teóricos, né, que falavam sobre habitar, né, e né, vai para Martin Heidegger, vai para Arendt, aí eu trago, vou buscar outros, aí volto para decolonial, né, que é Silva Winter e Krenak, enfim, né? Então você, aos poucos, você vai montando ali uma concepção e você vai percebendo que grandes ideias, se você não tira, né, não externaliza, não coloca, não escreve, na verdade, não tem como elas se tornaram de fato uma obra, né? Não tem como ela se concretizar. Então, para quem gostaria de escrever e para quem tem esse desejo, escrevam, escrevam, é muito importante. Aliás, escrever é uma das coisas mais importantes da personalidade humana, né? Escrever não só escrever, inclusive, ele é até uma terapia, né? Ele acaba sendo uma terapia e te ajuda ali você a se compreender melhor. É inacreditável que, através da escrita, eu acabei me conhecendo um pouco melhor. Então, fica a dica aí para quem quer. Escreva, escreva. Gente. Escrever é uma coisa muito importante. Não é só falar, escrever é até melhor do que falar, muitas vezes. Fica então a mensagem do Ronaldo para você que ainda não fez a tua publicação. Não deixe o teu conhecimento parado aí no fundo de uma gaveta, numa estante de universidade. Publique, publicar abre sim muitas portas. E é aquilo que eu gosto de falar sempre aqui no final da entrevista. Muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso ao teu conhecimento para muitas vezes dar continuidade à tua pesquisa, à tua forma de viver, à tua filosofia de vida. Então, publique. Ronaldo, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a todos, obrigado. E realmente foi um prazer imenso poder participar, tanto dessa entrevista agora e como toda a formação do livro, né? Toda a incumbência que o livro terá daqui para frente. Muito obrigado a todos. E uma linda e abençoada semana para todos. Eu que agradeço também e aproveito para agradecer a você que nos assistiu até aqui. Aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. É,